E aí, pessoal, beleza? Vou estar trazendo aqui questões de noção de combate a incêndio do nosso concurso aí do Bombeiro Militar do Maranhão. Tamo junto. Deixe seu like no vídeo. O like me ajuda demais. Dê também um feedback sobre o som. Espero que o som esteja bom agora. E é isso, vamos começar aí sem enrolação. Tamo junto, pessoal. Se você quer passar no concurso do Bombeiro Militar, adquira o kit completo. 150 questões de primeiros socorros, 250 questões de combate a incêndio, 250 questões de segurança contra incêndio e pânico, fora todo o material teórico de primeiros socorros, combate a incêndio, segurança contra incêndio e pânico. É isso, tá todo mundo comprando. Link na descrição. Tamo junto. Isso. Vamos lá. Pessoal, teoria do fogo, conteúdo muito importante. Então vamos lá. A respeito da teoria do fogo e dos elementos necessários à manutenção da combustão, assinale a alternativa correta. Pessoal, só para deixar claro, se alguém chegar aqui e não tiver ainda assistido meus vídeos, eu já tenho várias aulas, tá? Teóricas, também resolução de questões, tenho tudo aqui no canal. Hoje a aula vai ser apenas resolução de questões. Então a teoria é necessário que você já esteja craque, né? Então é isso, vamos lá. Letra A. O fogo depende exclusivamente da presença de combustível e calor, sendo o comburiente dispensável quando a temperatura de ignição é elevada. E aí, pessoal, será que tá certo isso? Tá errado, tá? Tá errado. Comburiente é essencial para a combustão, tá? É essencial, beleza? Tá dizendo aqui que comburiente é dispensável. Não, tá errado isso. Letra B. O fogo é uma reação química de combustão que necessita, tradicionalmente, da presença de combustível, comburiente e calor para sua manutenção. Exatamente isso, pessoal. Exatamente isso, tá? Vamos lá. Combustível, pessoal, é aquilo que pode queimar, como material, papel, gasolina. Já aprendemos sobre isso, tá? Nas aulas aqui do canal. O comburiente, normalmente, o oxigênio presente no ar permite que a combustão ocorra. Já o calor fornece a energia necessária para iniciar e manter o processo de combustão, beleza? Portanto, se retirar adequadamente um desses elementos, podemos interromper a combustão. Então, gabarito, letra B, tá? É necessário, tá? Três elementos aí. Resumo aqui para vocês, tá, pessoal? Combustível mais comburiente mais calor é igual a fogo, tá? Então, é isso. Tamo junto. E vamos dar continuidade aí. Classes de incêndio. Gosto muito desse conteúdo. A aula de classe de incêndio bombou aqui no canal. Foi a segunda aula mais vista do nosso concurso aí do bombeiro. Quase 600 views aí. Muito obrigado. Vamos lá. Um conteúdo muito bom e muito importante. Considerando a classificação dos incêndios de acordo com a natureza do material combustível envolvido, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Incêndios de classe A envolvem exclusivamente líquidos inflamáveis como gasolina e álcool, pessoal. E aí, vocês lembram dessa aula de classe de incêndios? E aí, o que vocês acham? Letra A tá errada, tá, pessoal? Porque líquidos inflamáveis são associados à classe B, tá? Não à classe A. Beleza? Alternativa letra B. Incêndios de classe B caracterizam-se pela presença de materiais sólidos que queimam formando brasas como madeira e papel. Errado também, tá, pessoal? Materiais sólidos que deixam brasas característicos da classe A, tá? Então tá errado isso aí, beleza? É isso. Alternativa letra C. Incêndio de classe C envolve equipamentos elétricos energizados, exigindo atenção especial na escolha do agente extintor. E aí, pessoal, o que vocês acham? Pessoal, exatamente isso, tá? Os incêndios de classe A envolvem, em regra, materiais combustíveis sólidos, como madeira, papel, tecido e alguns plásticos, beleza? Já a classe C, pessoal, está relacionada a equipamentos elétricos energizados, beleza? Então, gabarito
Letra C, tá? A classe C envolve sim equipamentos elétricos energizados, tá? Então, falei muito, né, sobre isso na aula sobre classe de incêndios. Então, gabarito letra C, tá? Número 2. Pessoal, vou dar uma questão aqui bônus para vocês, tá? Do meu material, beleza? Do meu simulado aqui, tá? Dois simulados, né, na verdade, do meu kit de aprovação. Meu kit de aprovação tá bombando. A galera tá comprando aí. A galera que tá comprando esse material vai sair muito na frente, porque tá um preço muito bom e tá muito fera esse material, tá? Então vou colocar aqui uma questão para vocês do material. São mais de 400 questões, né, pessoal? Acho que até mais de 500, não sei. Mas são muitas. Questão número 1. Durante uma ocorrência de incêndio em uma residência, a equipe de bombeiros identificou grande quantidade de fumaça e materiais combustíveis envolvidos. Considerando os conceitos relacionados à teoria do fogo, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, pessoal. Considerando os conceitos relacionados à teoria do fogo. O fogo é uma reação química de oxidação que não necessita de combustível para se manter. O que vocês acham? Nada a ver, né? Isso aí. Tá errado isso aí. Falou nada com nada, pessoal. Fogo é uma reação química de oxidação que não necessita de combustível para se manter. Nada a ver. O combustível faz parte, né? É um dos elementos aí. Letra B. O tetraedro do fogo é composto por combustível, comburente, calor e a reação em cadeia. E aí, pessoal? Vocês acham? Exatamente, tá? O tetraedro é formado por combustível, comburente, calor e reação em cadeia. Beleza? E é isso. A teoria do fogo explica, pessoal, que para que o fogo exista e se mantenha, precisamos considerar esses elementos fundamentais, tá? São chamados de tetraedro do fogo, tá? Então, gabarito letra B, tá? Com a questão bônus aí que eu trouxe para vocês, tá? E é isso. Tamo junto. Um resumo da questão número 2, tá? Só para não perder aqui a mão. Classe de incêndio, para vocês recapitularem aqui. Classe A, materiais sólidos que normalmente deixam resíduos e brasas como madeira, papel e tecido. Classe B, líquidos ou gases inflamáveis. Classe C, equipamentos elétricos energizados. Então, é isso. Tamo junto. Aqui a aula. Métodos de extinção. Tivemos uma aula um dia desses, né? Sobre isso. Vamos lá. Durante o combate a um incêndio, a escolha do método de extinção deve considerar as características do fogo e do material envolvido. Sobre os métodos de extinção, pessoal, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. O resfriamento consiste na retirada do comburente do ambiente, reduzindo a concentração de oxigênio disponível. O que vocês acham, pessoal? E aí? Pausa o vídeo, tá? Qualquer coisa aí, se vocês querem. Pessoal, tá errado, tá? Retirar o comburente está relacionado ao abafamento, tá? E não ao resfriamento, beleza? Letra B. O abafamento consiste na redução ou retirada do calor existente no material em combustão? Não, pessoal. O abafamento atua principalmente sobre o comburente, não sobre o calor, tá? Tá errado a alternativa letra B. Alternativa letra C. A retirada do combustível consiste em interromper o fornecimento ou afastar o material que alimenta a combustão. E aí? Corretíssimo, tá, pessoal? Retirar ou interromper o fornecimento do combustível impede que a combustão continue sendo alimentada, tá? Então, gabarito, letra C, tá? Tá certinho isso aqui, beleza? Tá certinho. A Júnior explica mais um pouco aí. Então, vamos lá. Pessoal, existem três elementos clássicos que nós precisamos memorizar. Resfriamento retira o calor. Abafamento reduz ou elimina o contato com o comburente, tá? E a retirada do combustível acontece o quê? Elimina ou afasta aquilo que alimenta o fogo, beleza? Então é isso. Resumo aqui para vocês memorizarem, ó. Resfriamento, redução do calor. Abafamento, redução ou retirada do comburente. Retirada do combustível, na verdade, interrompe ou afasta aquilo que está alimentando o fogo. Então é basicamente isso, ó. Resfriar, tira o calor. Abafar, tira o oxigênio. Retirar combustível, tira o que está queimando, beleza?
Basicamente é isso. Agentes extintores, número 4. A escolha do agente extintor deve levar em consideração a classe de incêndio e as características do ambiente ou equipamentos envolvido, ou equipamento envolvido, desculpa. Sobre os agentes extintores, assinale a alternativa correta. A água é indicada indistintamente, caralho, quase que não sai agora, indistintamente para qualquer classe de incêndio, inclusive para equipamentos elétricos energizados. E aí, pessoal, o que que vocês acham? Vamos lá. Nada a ver, né, isso aí. A água não deve ser utilizada indiscriminadamente não, tá, pessoal? Ainda mais em equipamentos elétricos energizados, nada a ver isso aí. Letra B. O dióxido de carbono, famoso CO2, né, pode ser utilizado em determinados incêndios envolvendo equipamentos elétricos energizados por não deixar resíduos após sua aplicação. Exatamente isso, tá, pessoal? Corretíssimo. O CO2 ele pode ser empregado em determinadas situações envolvendo equipamentos elétricos energizados e não deixa resíduo após a descarga, beleza? Então, pessoal, a escolha depende principalmente da classe de incêndio e das características do material ou equipamento envolvido, beleza? Vou até mostrar aqui para vocês o resumo, ó. Vai ficar mais fácil para vocês verem. Os equipamentos elétricos energizados, pessoal, é necessário cuidado com agentes que possam conduzir eletricidade ou causar danos ao equipamento, beleza? E o CO2 é utilizado em determinadas situações porque não deixa resíduos após a descarga. Então, é muito interessante isso. E é isso, beleza? Gabarito da questão número 4, letra B, tá? É, só para complementar, é, o CO2, pessoal, é utilizado porque porque que ele é utilizado tanto? Porque ele não deixa resíduos após sua aplicação. Então, essa característica é muito marcante, beleza? E então é isso, vamos avançar aí. Questão número 5, EPI e EPR. Durante o combate a incêndios estruturais, os bombeiros podem estar expostos a calor intenso, chamas, fumaça, gases tóxicos e atmosfera com concentração insuficiente de oxigênio. Considerando a utilização de equipamentos de proteção individual, que é o famoso EPI. EPI é o que, Júnior? Equipamentos de proteção individual, tá? E EPR é o que, Júnior? Equipamento de proteção respiratória. Então, vamos lá, recapitular. Considerando a utilização de equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção respiratória, assinar a alternativa correta. O EPR, que é o equipamento de produção respiratória, é o isso mesmo, é equipamento de proteção respiratória. Ele tem como única finalidade proteger os olhos contra partículas presentes da fumaça. Vocês acham? Não, pessoal. Ele não tem apenas essa finalidade, tá? Então tá errado. Letra B. O uso do EPI é dispensável quando o incêndio apresenta pouca quantidade de fumaça, pois o principal risco existente é exclusivamente térmico. Não, pessoal, tá errado, tá? Mesmo uma quantidade aparentemente pequena de fumaça pode representar risco respiratório, tá? Letra C. O equipamento de proteção respiratória tem como finalidade reduzir a exposição do usuário a atmosferas perigosas, podendo fornecer proteção contra contaminantes presentes no ar e situações de deficiência de oxigênio, conforme o equipamento utilizado. Exatamente isso, tá, pessoal? Letra C é a alternativa correta, tá? É o gabarito. O EPR, pessoal, é destinado à proteção respiratória em atmosferas perigosas, incluindo situações com contaminantes e conforme o equipamento, deficiência de oxigênio, tá? Então, eu vou colocar aqui um resumo para vocês, tá? Pessoal, quiser tirar foto, print aí vocês, tá? Faz aí o que vocês quiserem aí, muito interessante. Pessoal, durante o oxigênio, o bombeiro pode enfrentar diversos riscos, tá? Calor, chamas, fumaça, gases tóxicos, tóxicos, caraca, difícil, ó. E deficiência de oxigênio, tá? O EPI protege o quê? Diferentes partes do corpo contra risco da atividade, tá? Já o EPR está relacionado especificamente à proteção respiratória. É basicamente isso, pessoal. EPI protege o quê? Corpo, EPR
proteção respiratória. Então, até aqui um macete para vocês, ó, EPR. O R vocês lembram já da respiração. EPI, aí é corpo, né. Então é isso. Aqui o resumão para vocês também, tá. Teoria do fogo, as classes aí, agentes. E foi isso, né, pessoal. Acho que foi isso. Eh, pessoal, se vocês gostarem da aula, deixa o like, tá. O like me ajuda muito. Adquira o material, tá, muito importante. A galera tá comprando esse material aí. Se você não adquiriu e tem condição de adquirir por menos de R$ 30, link na descrição, tá, porque vai fazer muita diferença nessa sua trajetória, né, até a aprovação aí. E é isso, tamo junto. Espero que essa aula tenha ajudado em algo e deixe seu like se você gostou da aula. Tamo junto. Se você quer mais aulas com várias questões comentadas, questões do material e sair na frente da concorrência, deixe seu comentário aqui que eu vou estar abrindo um curso bem, bem chamativo, tá? Porque vai ser um curso que eu vou bater em cima de várias questões aí, estilo Banca Sebrasp. Então deixe seu comentário se você estiver interessado. Eu vou abrir apenas uma turma, tá? Tô muita coisa para fazer, né? Que eu faço aulas também de outros concursos. Então é isso. Tamo junto. É nóis. Opa, voltar aqui. É isso.